Pela primeira vez na história, o Brasil se declarou mais pardo do que branco. Esse aumento de quase 12% nos últimos 12 anos demonstra que aparentemente o eugenismo falhou no Brasil, o que é pertinente já que a história dessa pseudociência tem muito a ver com o nosso país. E se você não sabia disso, assiste até o final. Antes de falarmos sobre o último censo, uma viagem para o ano de 1832, quando em 28 de fevereiro ancorava em Salvador, Bahia, a embarcação britânica HMS Beagle. A missão era estudar a região da América do Sul para possíveis explorações mais tarde. Entre os enviados estava um jovem naturalista de apenas 22 anos, iniciando sua carreira científica, tendo o foco em catalogar o máximo de espécies de animais, frutas e plantas possíveis daqui. Ninguém menos que Charles Darwin. E durante sua viagem pelo Brasil, Darwin não apenas se encantou com a nossa biodiversidade, como ficou bem indignado com a escravização que ainda era muito forte por aqui. Já no Rio de Janeiro, presenciou um grupo de caçadores perseguindo escravizados que tentavam fugir e em dado momento se viram encurralados diante de um precipício. Foi quando uma senhora preferiu atirar-se do que voltar a ser escravizada. Em seu diário de viagem, Darwin escreveu: se praticado por uma matrona romana, esse ato seria interpretado como amor à liberdade, mas vindo de uma negra pobre, disseram que tudo não passou de um gesto bruto. Ele fazia parte de uma família abolicionista e seus avós tinham sido muito ativos na luta contra a escravização já no século XVII. Esse histórico contribuiu para que em seu diário as suas últimas palavras sobre o Brasil fossem: espero nunca mais visitar um país de escravos. Entretanto, seus textos deixaram claro também o quão importante foram a fauna e a flora brasileira em suas observações, que mais tarde o tornariam um dos cientistas mais importantes da história, graças à teoria da evolução. A ideia até já existia, mas ainda não existiam comprovações científicas que contrariassem o criacionismo religioso como única ideia. Enquanto a Igreja Católica torcia o nariz, teve quem achasse muito pertinente essa descoberta. Mais especificamente Francis Galton, que em 1883 cunhou o termo eugenia, que em romano significa bem-nascido. Sua pseudociência se escorava na seleção natural de Darwin para defender que em busca de uma raça humana mais evoluída era preciso melhorar geneticamente a partir da exclusão de grupos considerados impuros como negros e deficientes. E sabe o que é mais louco nessa história? É que o racista do Galton era primo do abolicionista Darwin. O eugenismo é mais comumente associado ao nazismo, já que essa foi a desculpa pseudocientífica para justificar o fascismo alemão. Mas nem todo lugar precisou de um holocausto para abraçar o eugenismo como um projeto de nação. A ideia só empacotava vários dos preconceitos que a classe dominante da época já tinha, então se espalhou muito rápido pelo mundo. Em 1918 era fundada por aqui a Sociedade Eugênica de São Paulo, a primeira do tipo na América Latina, que contava até com um jornal que se fazia de científico, mas era o puro suco do racismo, jogando pra cima de negros, imigrantes japoneses, deficientes, toda e qualquer culpa de problemas da nossa sociedade. O Boletim da Eugenia chegou até mesmo a promover um concurso para eleger a criança que tinha os padrões que deveriam ser os padrões do futuro do brasileiro. O movimento por aqui contava com nomes muito influentes da nossa sociedade, como o próprio Getúlio Vargas, que estava muito longe de ser o pai dos pobres, e em 1934 colocou na sua Constituição o artigo 138, que incumbia a União, aos estados e aos municípios estimular a educação eugênica. Hoje, às vésperas de 2024, o censo nos traz uma marca histórica que leva a entender que o Brasil conseguiu superar o eugenismo, principalmente quando consideramos que o entendimento sobre cor e raça é uma autodeclaração. Sem dúvidas, o que aumentou não foi o número de pardos, mas sim o número de pessoas que entendem o seu contexto histórico e familiar e não mais se esforçam para parecer brancos em um país que é racista. Mas quando se aprofunda na história do movimento eugenista aqui no Brasil, a ideia de que tenhamos superado isso fica meio fraca. Os meios defendidos por eles aqui não eram tão diretos quanto os adotados pelos nazistas na Alemanha. Tratava-se basicamente de não fornecer acesso a saneamento e saúde, além de estimular e ignorar a violência na periferia para que, naturalmente, os negros fossem morrendo aos poucos. Familiar, né? O sucesso do projeto também se nota quando vemos nomes de célebres eugenistas brasileiros espalhados por aí como forma de homenagem. O médico Arnaldo Vieira de Carvalho dá nome à importante Avenida Doutor Arnaldo em São Paulo. O psiquiatra Franco da Rocha nomeou uma cidade inteira. Monteiro Lobato é herói infantil, mas nada simboliza mais o sucesso eugênico no Brasil que o nome de Raimundo Nina Rodrigues, o psiquiatra eugenista que propôs penas maiores para africanos e seus descendentes por defender que negros eram naturalmente delinquentes. E no estado onde a polícia mais mata negros no país,
país, o nome do doutor Nina Rodrigues sadicamente batiza o ML de Salvador. E aí, dá pra dizer que superamos o eugenismo no Brasil? É nóis.